Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ciência. Vocês sabiam que muitos de vocês que estão nos vendo dependem do veneno dessas cobras para continuar vivendo bem? Essas são as jararacas. Tô brincando não, tô falando sério. As enzimas do veneno da jararaca agem sobre as proteínas do sangue, liberando uma substância chamada bradicinina, capaz de controlar a pressão arterial. Calma que vocês vão entender tudo no Globo Ciência de hoje, dedicado ao farmacologista Maurício Oscar da Rocha e Silva, descobridor da bradicinina. Os medicamentos antihipertensivos são essenciais à vida de milhões de pessoas. Só que no Brasil, em 2007, havia cerca de 40 milhões de hipertensos, segundo dados do Ministério da Saúde. A hipertensão, ou pressão alta, como é popularmente conhecida, é uma das causas de ataque cardíaco e derrame cerebral. A descoberta da bradicinina foi de fundamental importância para o controle da doença e possibilitou a melhoria na qualidade e expectativa de vida de muitos hipertensos. Considerada um potente vasodilatador, ela foi descoberta aqui, no Instituto Biológico de São Paulo, em 1949. Sabe por quem? Pelo Dr. Maurício Oscar da Rocha e Silva, que na época dirigia a seção de Bioquímica e Farmacodinâmica. A gente vai saber um pouco mais sobre essa história agora. Vem cá. Quem vai conversar comigo é a pesquisadora Marta Maia Brágio. Ela é biomédica com mestrado em farmacologia pela Unifesp e faz parte do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Sanidade Animal. Afinal de contas, quanto tempo o Dr. Maurício trabalhou aqui? 20 anos. E o diretor da época era o Dr. Rocha Lima, convidou ele para dirigir a seção de Bioquímica e Farmacodinâmica. Vamos às descobertas, né? Uma das primeiras coisas que ele descobriu foi sobre a toxicidade de uma planta chamada alecrim do campo. Conta pra gente essa história. No interior de São Paulo, existia uma mortalidade muito grande de bovinos. Tá? Então, os agricultores pediram para a Secretaria da Agricultura averiguar. Então, o Dr. Rocha Silva ele foi a pessoa indicada para fazer esse levantamento. Por que essa planta, por que o gado estava morrendo? Então, daí ele verificou, ele recolheu... Isso foi o quê? Década de 40, mais ou menos? Década de 40. Antes um pouquinho de 40. Então, ele levantou todas as plantas da região, tá? E identificou e fez experimentos, vários experimentos, inclusive na nossa fazenda do Mato Dentro, no Instituto Biológico de Campinas, e retornou para os criadores e que tinha identificado que seria o alecrim do campo que estava produzindo óbito, ou seja, morte naquele rebanho. Me conta agora sobre a grande descoberta dele, né? A bradicinina. Como é que foi? Ele continuou os trabalhos de pesquisa dele aqui no Instituto com a histamina, né? Então, ele sabia que no veneno da cobra poderia se trabalhar com o veneno da cobra no sangue de animal. Então, ele fez um experimento, misturou o veneno de cobra no sangue do cachorro e testou isso no ilho de cobaia e esperava ter uma resposta da histamina, indireta da histamina, que seria uma contração muscular. Conta pra gente, você falou sobre histamina, né? Tira uma dúvida. A histamina é uma substância que provoca alergia, é isso? É um dos hormônios de tecido que, ao ser liberado no tecido, ele produz uma vermelhidão no local e coça, há um prurido. E depois de um certo tempo, outros hormônios de tecido são liberados e produz um edema. Então vamos falar da pesquisa inicial com histamina. Ele pegou um veneno de cobra, misturou o sangue de um animal e testou no ilho de cobaia. No ilho de cobaia. E aí? E daí ele esperava uma contração muscular rápida. Só que ele observou uma contração muscular lenta, né? Mas que depois o efeito passava. Né? E aí? Então, e aí eles aventaram a possibilidade de ter outra substância ali, que não deveria ser histamina, mas que poderia ser metabolizada pelo mesmo caminho, ou seja, eliminada daquele local pelo mesmo caminho da histamina. E como é que ele chegou à bradicinina? Ele chegou a bradicinina... ele deu o nome daquela substância bradicinina, porque brad é lento, porque a contração era lenta, tá? Então,
diferenciou do efeito, ficou diferenciado do efeito da histamina. Quer dizer, um movimento Um lento. movimento lento. Como é que ela age no organismo? Ela tem vários efeitos farmacológicos, tá? Um deles é ser um hormônio de tecido que, ao ser liberado, por exemplo, posso te dar um exemplo, nos vasos ele produz uma vasodilatação. Onde é que nós encontramos bradicinina no nosso organismo? A bradicinina ela é um hormônio de tecido, ela existe em todos os tecidos e ela é liberada de acordo com um estímulo mecânico, por exemplo. Você faz uma picada de abelha, por exemplo, um arranhão. Aí você ali, há a liberação de hormônio de tecido naquele local. Entre eles, todos os hormônios de tecido têm a bradicinina. Então, quer dizer, além da bradicinina, ele foi de fundamental importância para a continuidade do trabalho com plantas tóxicas. Fato que acontece até hoje aqui no Instituto. A nossa linha de pesquisa até hoje é procurar, identificar, né, e estudar a toxicidade dessa planta e depois isolar o principativo que leva à intoxicação. Marta, muito obrigado pelo encontro. Eu que agradeço. Valeu Muito pela obrigada. entrevista. Maurício Oscar da Rocha e Silva nasceu no Rio de Janeiro em 1910. Formou-se em medicina em 1933 pela Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quem vai nos contar um pouco da história dele é o próprio filho, que a gente vai encontrar agora. Vamos lá. Quem nos recebe é Maurício da Rocha e Silva, professor emérito da Universidade de São Paulo, a USP, médico e doutor em fisiologia. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre carreira. O senhor escolheu a mesma área que o seu pai. Teve influência dele? Teve muita influência. Meu pai era um homem que considerava que fora da ciência não havia salvação. Então toda pessoa da família que não virava cientista tinha uma hostilidade franca do meu pai. E meus primos todos sofreram isso. E eu costumo dizer que eu tenho muita sorte de ter dado para aquilo que eu ia ter que fazer de qualquer jeito, que era fazer ciência. Quer dizer, eu me dei bem na carreira, mas eu estava condenado a ela pela influência do meu pai. O senhor chegou a trabalhar com ele? Muito pouco, mas trabalhei, foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei. Quando ainda estudante, eu passei umas longas férias em Ribeirão Preto. Eu estudava em São Paulo, ele já era professor em Ribeirão. E eu passei umas longas férias fazendo um projeto de pesquisa que ele propôs. Aprendi muita coisa nesses meses com meu pai. Como é que foi a experiência? Difícil. Eu me lembro que teve um dia que ele estava me ajudando a operar, ou eu estava ajudando ele a operar um animal, e eu fiquei com o braço encostado numa lâmpada quente para burro. Eu disse, está me queimando o braço. Ele disse, está pensando que isso aqui é estação de água? Segura firme numa mola. Na trajetória profissional dele, ele encontrou muitas dificuldades? Olha, não muitas, porque ele foi muito cedo reconhecido como um jovem cientista de alta qualidade. Ele tinha 30 anos quando ele descobriu uma doença gravíssima que matava gado em Mato Grosso. Qual era a doença? Doença de fotossensibilização por comer plantas que havia no pasto. Ele identificou todo o problema e resolveu o problema. Ele foi um dos primeiros brasileiros a ganhar uma bolsa Guggenheim, que era uma bolsa muito difícil nos Estados Unidos. E com 30 e poucos anos ele descobriu a bradicinina, quer dizer, ele se tornou uma figura internacional muito importante com 35 anos de idade. Como médico, né, o senhor trabalha aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo, né, uma das mais importantes instituições hospitalares do país. Qual a importância das descobertas dele para a medicina, para a ciência? A grande descoberta dele, a descoberta da bradicinina, é muito fundamental, né? É uma mudança de nível de investigação em hormônios. Ele descobriu o que hoje se considera o primeiro hormônio que não é produzido por uma glândula, que era um hormônio produzido na circulação sanguínea, que tinha uma ação enorme em coisas fisiológicas da maior importância. E, então isso revolucionou os conceitos de endocrinologia, de farmacologia, de circulação sanguínea. Então é uma descoberta que muda, que é um salto de qualidade em ciência. As descobertas do seu pai tiveram uma repercussão internacional muito grande. Entretanto, ele não recebeu o prêmio Nobel. Por quê? A minha opinião, com toda franqueza, é que se existiram dois cientistas no Brasil que deviam ter ganho o prêmio Nobel, foram o Carlos Chagas e o Maurício, e a minha convicção absoluta é que eles só não ganharam o prêmio Nobel porque eles não eram nem europeus nem americanos. Se eles fossem europeus ou americanos, eles teriam ganho o prêmio Nobel
10 anos no máximo depois das suas descobertas. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pelo encontro. As descobertas de Rocha e Silva abriram portas para ele nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Suécia. Em Estocolmo, ele estagiou no laboratório de Ulf von Euler, que viria a ganhar o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1970. Quando ele voltou ao Brasil, ele foi convidado a lecionar no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A gente vai lá. Depois do intervalo, você vai conhecer mais uma descoberta feita por um outro integrante do grupo do Dr. Rocha e Silva, aqui mesmo em Ribeirão Preto. E vai ver também como andam as pesquisas com veneno de cobras. Não sai daí não, porque a gente volta rapidinho. É já já. Voltei, viram? Rapidinho, não é? Aqui é a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e é daqui que a gente vai continuar a falar sobre Maurício Oscar da Rocha e Silva, nosso personagem de hoje da série do Globo Ciência dedicada aos cientistas brasileiros. Rocha e Silva foi muito importante na criação dos programas de pós-graduação dessa faculdade e ajudou a criar um novo grupo de trabalho para estudar as cininas vasoativas. Ficou curioso? Eu também estou. Mas olha só, a gente vai matar essa curiosidade porque eu vou conversar agora com um farmacologista que fez parte do grupo de estudo dele e que descobriu que o veneno da jararaca continha, além da enzima que liberava a bradicinina, uma outra substância que potencializava a sua ação. A gente vai entender isso já já. Vem cá. Quem vai nos receber é o professor Sérgio Henrique Ferreira. Ele é médico, doutor em farmacologia, coordenador de projetos temáticos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e consultor do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Primeiro eu gostaria de saber o que são as cininas vasoativas. As cininas vasoativas são substâncias que se originam de componentes do plasma. São pequenas moléculas que fazem a pressão subir ou a pressão baixar. As mais importantes que hoje, talvez, numa conversa assim, sejam realmente a bradicinina e a angiotensina. Quer dizer, o Dr. Rocha e Silva, ele descobriu a bradicinina. Daí, fabricaram a bradicinina sintética. E depois? Quando surgiu a bradicinina sintética era muito fraca. Quer dizer, o Maurício achava, pô, como é que vai ser a coisa, discutindo, tem Como assim fraca? Fraca quer dizer, ele não tinha a mesma potência em termos de microgramas, em termos de peso, em termos como tinha a bradicinina feita com o veneno. Até o Rocha Silva disse, o que é natural é muito mais forte do que o artificial, o sintético. Ele não disse o sobrenatural, mas ele falava o natural é mais forte. Bom, obviamente, chegando, eu tinha que ter uma linha de pesquisa. E a minha linha de pesquisa foi orientada para descobrir substâncias que aumentariam e potenciariam o efeito da bradicinina. E assim, a ideia mais prática é procurar substâncias que bloqueavam, que inibiam a destruição da bradicinina. E foi aí que eu fui, então, fazendo experimentos, que eu acabei descobrindo que no próprio veneno da jararaca tinham tinham substâncias que potenciavam a bradicinina. Então, por que o veneno era mais forte? Porque além de formar a bradicinina, ele tinha dentro o fator de potenciação da bradicinina. Veja como a história é. Ninguém sabia, quando a gente começou, que vindo da bradicinina a gente ia parar na angiotensina. Mas a história é assim, a gente vai compreendendo os fatos, vai vendo fatos, e um fato leva o outro a ser importante. De repente, aquele fator da potenciação da bradicinina, estudando a molécula dele, no momento que se descobriu como é que se transformava uma coisa que era peptídica, portanto, se tomasse por boca, era como dar uma carne para você comer, desapareceria, não teria efeito.
uma coisa que era sintética e podia ser tomada por boca, ia chegar no plasma, e que foi a grande descoberta dos inibidores, que hoje é chamada inibidores da conversão da angiotensina, que em todo o mundo anda por aí. Hoje tem pelo menos uma dezena deles. Eu queria saber o que essas descobertas possibilitaram em termos científicos, em termos econômicos e até em termos sociais, né? Bom, em termos científicos, não há dúvida que levou, e hoje ainda está levando, quer dizer, hoje nós estamos compreendendo mais, o mecanismo de como determinadas substâncias funcionam para melhorar ou prevenir o infarto do miocárdio. A outra coisa é que, como essas substâncias, vamos dizer, a própria bradicinina, hoje a gente sabe que em toda a inflamação ela está presente e ela participa da geração dentro da inflamação das substâncias de uma célula que, quando conversa com a outra, chama citocinas. Então, essa bradicinina muitas vezes desencadeia o processo de conversação entre células. Como uma célula linfocitária conversa com macrófago, vários tipos diferentes, essas conversações às vezes são, vamos dizer, introduzidas nessa conversação pela liberação de citocinas que são capazes de servir de conversas com as células. Em termos econômicos? Em termos econômicos, significa para os laboratórios que fazem os inibidores da conversão, seja, como eu disse, alguns milhões de dólares por ano. Quer dizer, mas também coloca uma população que não podia estar trabalhando e ia morrer cedo por a sua hipertensão, e também ela tem um ótimo efeito, um efeito fundamental na insuficiência cardíaca, que faz com que as pessoas que não conseguem mais ter capacidade de trabalho, etc., voltem a ter capacidade de trabalho. Então ela teve, quer dizer, esta compreensão geral, que é historicamente importante, porque nenhum fato em si é importante se ele não tem história. Se ele morreu no aqui e agora, ele não é importante. Mas o que mostra isso aí é que o fato em si da descoberta da bradicinina não é um fato que morreu no aqui e agora, mas ele tem uma história que vai ser importante para a própria saúde do homem. Vocês viram? Muitas pessoas que sofrem de hipertensão ou pessoas portadoras de insuficiência cardíaca vivem com melhor qualidade de vida hoje graças às pesquisas do Dr. Rocha Silva e do Dr. Sérgio Ferreira. Muito obrigado pela entrevista. Os medicamentos contra a hipertensão arterial começaram a ser produzidos na década de 70 do século passado. Como é que será que andam as pesquisas com veneno de cobras, hein? Será que tem novidades? Se você quer saber as respostas, então vem comigo para São Paulo. Aqui é o Instituto Butantan, um dos maiores centros de pesquisa do país. É um verdadeiro ninho de cobras, em dois sentidos. Tem uma das maiores coleções de serpentes do mundo e cientistas que estão entre os melhores do país. Vem cá. Quem vai nos receber é Maria de Fátima Furtado. Ela é doutora em veneno de serpentes e pesquisadora aqui do Instituto Butantan. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu estou apavorado porque cada caixa dessa aqui tem uma cobra. Mas a doutora Maria de Fátima nos deixou seguros e tranquilos, não é? Certo. Enfim, quantos animais, quantas serpentes tem aqui nesse local? Nós temos em torno de 80 espécimes, né, e 10 espécies diferentes de serpentes do grupo jararaca. O que caracteriza uma jararaca? Bom, caracteriza a jararaca são as cores, morfologia, tamanho e tal. Mas o interessante é que aqui essas diferentes espécies, cada uma tem um padrão de cor, tem uma região que ocorre no Brasil e tem os venenos diferentes. Então, a finalidade nossa é manter esses animais para extrair o veneno, para poder fazer estudos e identificar essas diferenças. Então, resumindo, todas essas serpentes que estão aqui são do grupo jararaca com espécies diferentes. Isso. Os venenos de cada espécie dessa, eles têm as mesmas características? Não, eles têm características diferentes. Pertence ao grupo, então tem atividades locais, atividades sob coagulação que caracterizam o grupo.
Mas cada espécie dentro do seu, que vem de distribuição geográfica diferente, vai apresentar composição diferente. Como assim, atividade local? O que é isso? Atividade local é, por exemplo, o inchaço que causa o acidente, a hemorragia local. Então, esses distúrbios que vão caracterizar o acidente com o grupo jararaca no Brasil. Só que cada espécie, a jararaca da Amazônia tem uma ação, a jararaca do Sudeste, que é a nossa jararaca mais comum, tem um outro tipo de ação. E aqui nós temos espécies de ilhas, espécies de regiões isoladas, do qual nós estamos tentando identificar essas variações dos venenos para buscar novas toxinas, novos fármacos, e isso pode ser origem de uma série de outros estudos complementares. Dessas espécies aqui, qual o pior veneno? Por incrível que pareça, é a própria bótrop jararaca, a nossa jararaca mais comum do Sudeste. É a pior. É a pior em termos de atividade local, em capacidade de matar, ela é um veneno bastante ativo. E como é que o veneno delas age? Essencialmente como uma ação local, né? Local, como eu disse, de edema, hemorragia, e esse é o comprometimento primeiro. No Brasil, há quantas espécies de serpentes? Em termos de serpentes venenosas, nós temos 4 grupos, né? Que é o grupo jararaca, o grupo cascavel, o grupo coral, né? E o grupo surucucu, que é a Laxis da região amazônica. Então, mas em torno de 90% dos acidentes, quer dizer, de cada 10 acidentes que ocorrem no Brasil, 9 acidentes é pertencente ao grupo jararaca. Eles têm um número muito grande de espécies e a frequência, a abundância de animais na natureza é muito maior que os outros grupos. Agora me diz uma coisa, como é que o veneno da cobra é transformado em medicamento? O veneno das serpentes são venenos muito complexos, né? Nós chamamos de coquetel de toxinas. Então, por exemplo, a jararaca, ela tem em torno de 120 moléculas toxinas diferentes. Define pra gente, o que é toxina? Toxina seria uma molécula que tem uma ação específica. Então, por exemplo, a bradicinina, como foi citado. A bradicinina, ela é um peptídeo, é uma toxina pequena. É uma proteína, uma partículazinha de proteína. De proteína presente no veneno e que tem uma ação sobre o sistema cardiovascular. Ok. Tá? Então, o que a gente tem que entender é que esse repertório de várias toxinas faz com que as serpentes sejam predadores muito eficientes, né? Isso é usado para alimentação. Então, quando ele pica um animal, então todo esse coquetel de toxinas vai agir sobre o animal para o animal morrer e a serpente se alimentar. Então, o que acontece? Essas toxinas elas vão agir em diferentes pontos do organismo. Então, a bradicinina age no sistema cardiovascular, tem toxinas que vão agir sobre o sistema de coagulação sanguíneo, tem toxinas que vão agir sobre ação local. Então, essas diferentes toxinas estão presentes de diferentes formas nas diferentes espécies, tá? Então, isso que é a importância de se trabalhar com várias espécies, se buscar novos campos. Então, aqui é o início, né? Seria o início de uma apresentação aos pesquisadores, bioquímicos, farmacologistas, né? Imunologistas, para trabalharem com outros venenos de outros animais. Conta pra gente, quais são as pesquisas em andamento mais importantes aqui no Instituto? São várias importantes. O que a gente pode, assim, dar uma certa relevância é que existem pesquisas que já estão mais encaminhadas em direção a um possível medicamento. Quais? Tá? Por exemplo, da doutora Yara Curi, que a partir do veneno de cascavel foi isolada uma toxina, e essa toxina ela tem uma ação antidor, né, fantástica, extremamente eficiente, e essa toxina já está patenteada e já está numa série de trabalhos já de possível utilização. Quer dizer, que loucura. O veneno da cobra, quer dizer, a cobra quando pica causa dor. E foi criado um medicamento antidor. Antidor porque este grupo não causa dor. É cascavel. Nós não estamos falando do grupo jararaca. Tá. São A coisas cascavel não causa dor. Não causa dor. Não causa efeito local. É um veneno que é chamado de neurotóxico porque ele atua no sistema nervoso. E aí, nesse veneno, foi descoberto uma toxina, né, uma partícula desse veneno, que ele bloqueia a dor.
E é dito que, dentro dos experimentos, ele é 600 vezes mais eficiente do que a própria morfina. Vocês viram, gente? Sobrevivi. Maria, obrigado pela entrevista. As contribuições de Maurício Oscar da Rocha e Silva à ciência não se limitaram às suas descobertas. Ele deixou livros e cerca de 300 trabalhos publicados em revistas científicas como a Nature e a Science, duas das mais prestigiadas do mundo. Ele e o seu grupo se destacaram em congressos internacionais de farmacologia na Suíça, Suécia, Tchecoslováquia e Estados Unidos. Além disso, ele foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, uma entidade voltada para a defesa do avanço científico e tecnológico do país. A gente fica por aqui e o nosso encontro, você sabe, é no próximo programa. Eu vou ter que me despedir das cobras e de vocês. Um beijo e até a próxima.